do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto. Hoje nós vamos fazer a parte 2 do vídeo de resolução sobre Grécia Antiga. Um dos primeiros questionamentos que nós fazemos, pesquisadores, estudantes e demais curiosos e interessados, é o seguinte: por que é tão difícil compreender a história da Grécia Antiga? Em primeiro lugar, quando se fala de Grécia Antiga, isso daí está no livro do Pedro Paulo Funari, que eu já citei em outros vídeos, nós estamos falando de uma infinidade de povos, que habitavam aquele território denominado de Grécia Antiga, ali no Mediterrâneo, em que partilhavam da língua grega. Então, quando você fala em Grécia Antiga, é aqueles povos que começam com os dórios e vai se expandindo ali ao longo de séculos. Outro desafio que eu acredito que seja mais importante do que outros é compreender os referenciais, as categorias, as palavras, os conceitos daquela época. Por quê? Conceitos que existem hoje, como democracia, Estado, indivíduo, sociedade, tinham outros significados naquele período histórico. Por mais que, por exemplo, você está falando de Estado, nação ou de Estado, o que se pensava como Estado naquele período histórico era as cidades-estados. E o que pensava sobre democracia era a democracia direta, a democracia antiga. Também o conceito de cidadania era diferente, certo? Porque nós estávamos falando de uma sociedade escravocrata. Então, a grande dificuldade de estudar a Grécia é que você tem que pensar esses conceitos, essas categorias que são típicas da sociedade grega sob o ponto de vista grego, sobre o ponto de vista da sociedade grega, ou daquilo, o significado que tinha para aquela época e não o significado que tinha para hoje. Por isso que muitas vezes é difícil estudar sobre a Grécia Antiga. E o primeiro desse conceito, já pegando um gancho, é a questão 15, que vai falar sobre o ostracismo. Deixa eu baixar ela aqui. E ela vai dizer o seguinte: o ostracismo na história de Atenas consistia em... Quando você fala em ostracismo nos dias de hoje, nós estamos falando de exclusão, certo? Naquele período histórico, o ostracismo também tinha a ver com a exclusão, mas tinha uma função política. Hoje você não tem o ostracismo como uma função política. O que era o ostracismo? O ostracismo, ele era uma espécie de banimento, certo? Que durava 10 anos para aqueles que eram contrários à democracia, ou seja, eles eram expulsos de Atenas. O sistema democrático, que se pode se dizer o estilo de governança democrático instituído por Péricles, se não me engano, ali na Grécia Antiga, certo? Tinha esse mecanismo para alijar os contrários ao regime democrático. Então você dava pena de banimento, o ostracismo era isso. Dito isso, o estudante, se ele souber mais ou menos o que é o ostracismo, ele consegue eliminar as questões incorretas e saber qual é a correta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: permitir que apenas os homens tivessem direitos políticos. Não, essa não é a alternativa correta. Se o ostracismo ele era um banimento, ele não podia ser uma permissão somente aos homens que tivessem direitos políticos. Por mais que nesse momento histórico era de fato somente os homens que tinham direitos políticos mesmo. O voto aí, no caso, era apenas para os cidadãos do sexo masculino. Certo? Então, a democracia grega era uma democracia excludente, mas excludente para os padrões de hoje. Certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: não permitir a reeleição para os cargos públicos. Também está equivocado. Esse negócio de cargos públicos de reeleição é algo do século XX, do século XIX. Isso daí não tem a ver com esse período histórico. A alternativa C vai dizer o seguinte: remunerar as funções públicas ampliando a participação dos cidadãos atenienses.
também não tem nada a ver com remuneração. A alternativa D vai dizer o seguinte: uma explicação lendária que impedia legalmente as mulheres do exercício da coisa pública. Realmente as mulheres estavam alijadas das decisões políticas, mas você não tinha coisa pública nesse período, o conceito de coisa pública não existia. E as mulheres estavam banidas não por conta de uma explicação lendária. Estavam banidas porque era uma sociedade patriarcal em que o homem era considerado o chefe de família, certo? Significa que as mulheres não tinham nenhuma liberdade? Tinham, só que elas não eram consideradas cidadãs, não estavam passíveis de cidadania. Para você ter uma ideia, as mulheres na sociedade grega elas tinham a função da procriação, nem do prazer sexual elas tinham, porque era muito comum um homem grego ele ter prazer sexual com outro homem. Isso daí era colocado na questão da sexualidade grega, mas isso não vem ao caso para nós. Portanto, se a B, a C e a D está errada, o que sobra é a letra E, que vai dizer exilar por 10 anos da cidade de Atenas pessoas que fossem consideradas uma ameaça à democracia, ou seja, o ostracismo era um mecanismo que o regime tinha, né, ou que a democracia ateniense tinha para ela se proteger e excluir as pessoas que eram contrárias ao regime democrático. Portanto, na questão 15, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora na questão 16. A questão 16 vai trazer o seguinte enunciado: a Guerra do Peloponeso, que ocorreu em 431 a.C. até 404 a.C., de importância fundamental na história da Grécia Antiga, foi resultante do... O que a questão está pedindo? Primeiro você precisa saber o que foi a Guerra do Peloponeso. Foi um conflito que ocorreu nesse período histórico que está falando e envolveu Atenas e Esparta, certo? Duas cidades-estados poderosas da Grécia Antiga daquele momento histórico, e ela foi registrada por Tucídides. Foi um dos primeiros conflitos a serem documentados na história da humanidade. Ou seja, pode-se dizer que a história militar ela basicamente surge aí. O ofício de historiador, ou aquele ofício de você relatar os acontecimentos humanos e deixá-los para a posteridade, eles começam por conta das guerras. Observem por a razão pela qual as guerras são tão importantes para a narrativa histórica, são tão importantes para a análise histórica. E o indivíduo que ele não gosta de analisar guerras, ele não vai se encontrar no ofício de historiador, porque basicamente a história ela se foca em guerras. Por quê? Porque a história surgiu justamente para isso. Ela não surgiu para você dizer, eu vou criar uma ciência, história para analisar o passado. Não. Ela surgiu com o objetivo de que pessoas como Tucídides falavam, eu vou registrar aquele acontecimento, aquela guerra, certo? Portanto, você observa a importância que a Guerra do Peloponeso teve para o campo da história. E ela foi resultante desse conflito que eu já falei entre Atenas e Esparta, mas nós vamos ler as alternativas para eliminá-las, tá bom? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, foi o confronto entre os membros da Confederação dos Delos. A Confederação dos Delos ela foi criada por outro motivo, por motivo de espantar os persas, não tem nada a ver com a questão interna da Grécia Antiga, então essa alternativa ela está equivocada. Esforço persa para dominar as colônias gregas da Ásia Menor. Os persas eles entraram nas guerras médicas, não aí na Guerra do Peloponeso. A alternativa C vai dizer o seguinte, conflito entre Esparta e Atenas, está correto. E a alternativa D vai dizer domínio de Esparta sobre o mar Egeu, também não. E fracionamento da Grécia em diversas cidades-estado imposto por Atenas. Esse fracionamento ele já existia e ele não foi imposto por Atenas, portanto, na questão 16, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 17. A questão 17 vai trazer esse extrato de texto do M. Rosenthal, História da Grécia, página 142. Vamos ler com atenção. Esparta não se recusou a ajudar Atenas, mas seu auxílio demorava a chegar. O perigo que ameaçava Atenas e toda a Grécia era imenso. Os persas eram muito mais numerosos, mas lutaram em condições estranhas e acabavam de fazer longa viagem. Assinale a alternativa que está associada às guerras médicas. Vamos lá, ele está falando, tem um extrato de texto que fala
entre Atenas, certo? Toda a Grécia e os persas, em que foi o conflito entre os persas e os gregos, é chamado de guerras médicas, certo? E a Liga dos Delos foi o que eles se juntaram para combater os persas nas guerras médicas, mas ele está perguntando, assinale a alternativa que está associada a guerras médicas. Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a guerra contribuiu para a centralização do poder em Atenas e Esparta. Essa alternativa ela está incorreta. Por quê? Porque a guerra ela não contribuiu para a centralização do poder em Atenas e Esparta. A vitória sobre os persas contribuiu para fortalecer Atenas, certo? Ou seja, foi uma consequência, tá bom? Não uma contribuição. Então, é importante que o estudante ele tenha muita atenção com as palavras e com a sutileza nas palavras. O avaliador ele vai sempre usar palavras em que a diferença é sutil entre o certo e o errado para eliminar. Nós estamos falando de uma prova que ela é uma prova darwiniana. Ela seleciona sempre os mais aptos, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta e por isso que eu estou passando esse macete para vocês, para que vocês se tornem aptos. A alternativa B vai dizer o seguinte: a derrota frente aos persas contribuiu para a decadência do mundo grego. Ao contrário, foi uma vitória frente aos persas, tá bom? Não foi uma derrota. Os persas saíram derrotados das guerras médicas, certo? Portanto, a B está incorreta. Os gregos organizaram a Liga dos Delos para enfrentar os persas. Essa liga esteve sob a liderança de Atenas. Correto, foi o que eu acabei de falar. A Liga dos Delos foi organizada pelos gregos para enfrentar os persas. Só que com a cidade-estado que mais saiu vitoriosa, certo, foi Atenas, porque a Liga dos Delos era liderada por Atenas, certo? Portanto, a alternativa B e a alternativa C está correta. A alternativa D vai dizer: as guerras médicas contribuíram para a formação da polis na Grécia, cidades-estados que se caracterizavam pela grande autonomia política e administrativa. Já existiam as polis gregas, tá bom, durante as guerras médicas. Inclusive, a Liga dos Delos era uma junção das polis gregas, tá bom? Então, não foi uma guerra médica, uma consequência da formação das cidades-estados gregas. Essa alternativa está incorreta. E a alternativa aí vai dizer: as guerras médicas contribuíram para difundir o monoteísmo entre os gregos sobre a influência dos persas. Essa alternativa está incorreta, porque nesse momento histórico, os persas também eram politeístas. Lembrando que o islamismo não existia nesse período histórico. O islamismo, que é uma religião monoteísta que surge na esteira de um longo processo em 600 depois de Cristo, que os persas se tornam muçulmanos. Se muitos persas são dominados pela religião islâmica, se tornam monoteístas, mas nesse momento histórico os persas também eram politeístas. Então essa alternativa ela está incorreta. Portanto, na questão 17, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 18. Eu sei que está meio apagado aqui, mas eu vou esclarecendo para vocês. Essa aqui onde está a mãozinha aqui, é a questão 18, tá bom? E ela vai dizer o seguinte: aponte a alternativa que contém uma das consequências da Guerra do Peloponeso. O que a alternativa está falando? Ela não está pedindo para que você diga por que a Guerra do Peloponeso ocorreu, quais foram os desdobramentos. Ela está perguntando quais foram as consequências da Guerra do Peloponeso. E a alternativa A vai dizer o seguinte: foi o fortalecimento de Atenas dentro da Grécia que procurou exercer a hegemonia do mundo grego. Vamos lá, essa alternativa ela está incorreta. Por quê? Esse fortalecimento de Atenas dentro da Grécia e o exercício da hegemonia grega de Atenas no mundo grego foi o que levou à guerra. Não foi uma consequência. Então tome muito cuidado com essa alternativa, porque ela pode levar o candidato ao erro. Certo? Isso daí foi o que provocou a guerra, não foi uma consequência da guerra. Pode-se dizer que o que está colocado a guerra foi uma consequência do que está colocado nessa alternativa e não o contrário. Certo? Portanto, a alternativa A está errada. A alternativa B vai dizer o seguinte: enfraquecimento das cidades-estados gregos, o que facilitou a invasão da Grécia pela Macedônia. Pelo contrário, as guerras do Peloponeso
de certa forma, elas não enfraqueceram as cidades-estados gregas, e a invasão da Macedônia ocorreu bem depois dos macedônios. Isso já é no período helenístico, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: a Grécia atingiu seu apogeu. Atenas tornou-se a escola da Grécia, destacando-se o surgimento dos grandes filósofos e das construções de templos, como, por exemplo, o Panteão. A Guerra do Peloponeso, essa que é a alternativa correta, ela fortaleceu Atenas, tornou Atenas um centro de apogeu hegemônico e de surgimento de grandes filósofos e construções de templos. Ou seja, após a Guerra do Peloponeso, Atenas saiu extremamente fortalecida e saiu dominante ali na Península Grega, certo? Ali no território conhecido como Grécia Antiga. Certo? Portanto, a alternativa C é a correta. A alternativa D vai dizer o seguinte: Esparta venceu o conflito e procurou exercer a hegemonia do mundo grego, porém a cidade foi derrotada pelos romanos, liderados por Alexandre Magno. Esparta não venceu a Guerra do Peloponeso, certo? E os romanos não eram liderados por Alexandre Magno, ao contrário, Alexandre Magno liderava os macedônios e não os romanos, certo? E a alternativa E está aqui em cima. Ela vai dizer o seguinte: marcou o enfraquecimento das cidades-estados gregas que permitiram uma contraofensiva dos persas. Também está equivocada, portanto, na questão 16, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 19, acho que agora está dando para ver um pouquinho melhor. Essa é a questão 19. E ela vai dizer o seguinte: o mundo antigo ocidental atingiu seu maior desenvolvimento intelectual com a civilização grega. Seus ideais políticos, filosóficos e artísticos têm permanente significado. Acerca do legado cultural grego, podemos afirmar que os gregos deixaram um imenso legado cultural, sobretudo quando eles se juntaram aos romanos. Os romanos, inclusive, agregaram muito do legado intelectual grego. Os gregos contribuíram muito para o legado intelectual romano, por isso que a nossa civilização é chamada de herança greco-romana ou greco-latina, né? Então, até hoje, né, nós temos uma contribuição grega, tanto é que na escola nós estudamos História Antiga, Grécia e Roma, né? Estudamos Grécia e depois Roma, porque essas duas civilizações, esses dois momentos da nossa história, foi muito importante para nós compreendermos o mundo de hoje. É a nossa origem da civilização ocidental colocada na atualidade. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: os Jogos Olímpicos eram importantes porque preparavam os jovens para a guerra. Os Jogos Olímpicos são um legado grego, isso é fato, mas tomem cuidado com essa alternativa. Os Jogos Olímpicos não tinham a função de preparar os jovens para a guerra, pelo contrário, tinha a função de cultuar os deuses, certo? Por isso que eles disputavam as competições nus, eles disputavam as competições pelados, né? E eram só os homens que podiam participar dos Jogos Olímpicos, certo? Portanto, essa alternativa, a alternativa A, ela está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: a democracia espartana foi a mais aristocrática ateniense, pois era representativa. Não houve democracia em Esparta. A democracia é uma herança da civilização grega de Atenas. Lembrando que os espartanos, eles eram guerreiros e era uma sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade estratificada, ou seja, não se tinha a versão espartana da democracia. Essa alternativa ela está equivocada. A escultura helênica valorizava o corpo humano porque se preocupava com o belo. Essa alternativa ela está correta. E como que você descobre? Eliminando as demais alternativas, a que sobra é essa. No período helênico, você tinha uma valorização da escultura, um grande desenvolvimento da escultura, certo? E uma grande valorização do corpo humano, o belo, só que é o corpo humano masculino. Os gregos eram grandes admiradores, nesse período histórico, do corpo humano masculino. Tanto é que você tem inúmeras esculturas desse período histórico que foram consagradas ao longo da história e que se tornaram importantes, certo, para muitas heranças na escultura que veio depois, para muitas escolas de escultura que vieram depois. Se eu estiver cometendo um erro,
vocês me corrijam, certo? Portanto, a alternativa C está correta. A alternativa D ela está errada, porque ela vai dizer o seguinte, ó, os atenienses, ao contrário dos espartanos, não faziam guerra. Os atenienses não eram guerreiros igual aos espartanos, mas eles faziam guerra sim. O que foi a Guerra do Peloponeso, a Guerra de Troia, as guerras médicas, ou seja, os atenienses estavam metidos com seu nariz em todas as guerras do mundo antigo, ou em praticamente todas as guerras do mundo antigo. Portanto, a alternativa D está incorreta. A alternativa E vai dizer o seguinte, os poemas épicos foram típicos do período clássico da história grega, sobressaindo-se entre eles Ilíada e Odisseia, escritos por Homero. A Ilíada e a Odisseia conta a história da Guerra de Troia, não é um poema épico. É óbvio que eles contam essa história numa narrativa bem diferente da qual nós estamos acostumados hoje, mas não eram considerados poemas épicos, certo? Portanto, a alternativa E também está incorreta. Na questão 19, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 20. Vamos resolver a questão 20 aqui no cursor, que eu estou colocando aqui a mãozinha, é a questão 20. A questão 20 vai trazer o seguinte enunciado. Os gregos apresentaram grande homogeneidade linguística e cultural, acreditando, por exemplo, nos mesmos deuses. Após as guerras médicas, entretanto, iniciaram-se disputas crescentes entre as polis pelo controle da hegemonia, ocorrendo cruentas lutas internas. Sobre isso, podemos dizer que, vamos lá, alternativa A, Esparta manteve-se rigorosamente neutra até quando Filipe II, rei da Macedônia, começou a tentar dominar a Grécia. Esse período histórico, quando você fala em que tem Filipe II, rei da Macedônia, é o período helênico, ele já é um período posterior das guerras médicas, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte, Corinto aliou-se a Tebas, constituindo a Liga dos Peloponesos. Está equivocada, a Liga dos Peloponesos não tinha Corinto, uma aliança entre Corinto e Tebas. A alternativa C vai dizer o seguinte, a luta pela hegemonia começou a se manifestar já no final do período arcaico, quando ocorreu a Segunda Diáspora. A luta pela hegemonia ela ocorre após as guerras médicas, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. E Atenas, centro intelectual da Grécia, lutou apenas contra os persas, negando-se sistematicamente a lutar contra as outras populações de sua própria nação. Atenas lutou na Guerra do Peloponeso contra os espartanos, que eram gregos também. Então, essa alternativa ela está equivocada. Tebas levantou-se contra Esparta, contestando sua hegemonia. Essa alternativa que é a correta, a hegemonia espartana naquele território foi contestada por Tebas, certo? Portanto, na questão 20, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 21. A questão 21 começa aqui e termina lá em cima. Ela vai dizer o seguinte, a civilização ocidental tem como uma de suas bases a Grécia Antiga. Um de seus legados mais expressivos foi a democracia, implantada em Atenas em fim do século VI a.C., por volta de 510 a.C., com as reformas feitas pelo tirano Clístenes, avô de Péricles. Sobre ela, é correto afirmar que o que a questão está pedindo? Ela está pedindo para você ler esses 5 itens aqui, essas 5 afirmações, e identificar se ela está correta ou incorreta. Por exemplo, se é a 1, a 2, a 3 e a 4 que está correta, você vai marcar a sequência correta aqui, tá bom? Então, vamos ler o item 1 agora, a afirmação 1. Teve sua origem em Atenas e com ela toda a população passou a participar das decisões com plenos direitos políticos. De fato, a democracia teve sua origem em Atenas, a democracia é, de certa forma, uma criação ateniense, mas não era toda a população que participava das decisões políticas e que tampouco não era toda a população que tinha direitos políticos, eram apenas os homens, as mulheres, os escravos, as crianças estavam excluídos das decisões políticas. Portanto, a afirmação 1 está incorreta. A afirmação 2 vai dizer o seguinte, havia um número de indivíduos que não eram considerados cidadãos, como as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Correta, essa afirmação ela está correta, coloque um certo aí.
marque certo na alternativa 2. O que eu sempre falo para os meus alunos? Fazem por eliminação. Se a 1 está incorreta e a 2 está correta, aonde tem a 1, você pode eliminar. Por exemplo, a alternativa A você pode eliminar e a alternativa C você pode eliminar. Fica a B, a D e a E. Você já vai ganhando tempo com isso. Vamos ler a alternativa 3. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: o direito de cidadania foi estendido a todos os homens livres nascidos em Atenas e filhos de pais atenienses. Por conseguinte, o estrangeiro, mateco, quando naturalizado, adquiriu o direito de cidadania. Essa alternativa, por incrível que pareça, ela está correta. Ela está correta. O direito de cidadania ele foi estendido aos homens livres nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, mas o estrangeiro, que era chamado de meteco, quando naturalizado, ele podia adquirir o direito à cidadania, certo? Porque também era uma forma de você renovar a sociedade. Se você fosse muito fechado, você não renovava a população, certo? Não oxigenava as coisas e não impunha mudanças. Portanto, a alternativa 3 também está correta. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: os escravos, por dívidas com as reformas feitas por Solon, passaram a ter plenos direitos de cidadania. Sim, aqueles que estavam escravizados por dívidas passaram a ter a cidadania, diferente daqueles que estavam na condição de escravos por conta da guerra. Esses aí estavam ferrados, esses não conseguiam a cidadania. Somente aqueles que estavam em condição de escravos por dívidas, os caloteiros, né, pela reforma feita por Solon. Isso daí foi uma forma também de ampliar os direitos políticos ou uma tentativa de ampliar a participação política. Portanto, na alternativa 3, a alternativa 4 também está correta. A alternativa 5 vai dizer o seguinte: sua implantação decorreu de uma série de reformas observadas entre os séculos 7 e 6 a.C. Essa alternativa ela está incorreta. Tome cuidado com a data. A questão da democracia ela começa no século 5 a.C. Tá? Reformas que ocorreram no século 7, no século 6, não tem nada a ver com a questão da democracia grega. Portanto, a alternativa 5 também está incorreta. Estão corretas as alternativas 2, 3 e 4. Portanto, na questão 21, a alternativa correta é a letra B, 2, 3 e 4. Vamos agora a 22, a questão 22. A questão 22 vai trazer esse enunciado: a democracia foi um dos principais legados dos gregos. De certa forma foi. Quando você fala em Grécia Antiga, você já lembra da democracia grega. Sobre a democracia na Grécia Antiga, é correto afirmar que, vamos ler a alternativa A, foi uma característica de Esparta, era direta, participavam todos os habitantes da cidade. Está incorreta. Foi uma característica de Atenas. Ela era direta, mas não eram todos os habitantes da cidade que participavam. A alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. Foi uma característica de Atenas, era direta, participava todos os cidadãos. Entretanto, as mulheres, os escravos estrangeiros estavam excluídos da participação política. Essa alternativa está correta, certo? Foi uma característica, sim, de Atenas, como eu já largamente falei nesse vídeo. Participavam todos os cidadãos, mas as mulheres, os escravos, os estrangeiros, as crianças estavam excluídos da participação política, certo? A alternativa B está correta. Vamos ler as demais alternativas e eliminá-las. O ostracismo era uma maneira de garantir a democracia, já que excluía por 10 anos o cidadão considerado perigoso para a democracia na cidade de Esparta. Essa alternativa ela está incorreta e tomem cuidado. Por quê? Porque ela falava que o ostracismo existia na cidade de Esparta, mas ele existia na cidade de Atenas. Se caso ele tivesse colocado tudo o que ele colocou aqui e trocado Esparta por Atenas, essa alternativa também estaria correta. Mas ela está incorreta porque ela fala que foi na cidade de Esparta, mas foi na cidade de Atenas, certo? Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: era direta em todas as cidades gregas. O ostracismo e a representação nas assembleias garantiam a participação de todos. Está incorreto.
ela não era direta em todas as cidades gregas, e o ostracismo não era representado, o ostracismo e a representação não era garantida a participação de todos. O ostracismo, como eu já falei, era uma condição de banimento, uma forma em que a democracia tinha de banir por 10 anos de Atenas pessoas que eram consideradas nocivas para a própria democracia. Certo? Essa palavra ostracismo hoje ela tem outro significado, não confunda, como eu falei no começo do vídeo. O significado das palavras modifica, porque nesse período histórico da Grécia Antiga tinham outros significados diferentes dos significados que tem há 2000 anos depois do nascimento de Cristo, que é a nossa era, no caso, 2022 anos depois do nascimento de Cristo. Portanto, a alternativa D está incorreta e a alternativa E vai dizer o seguinte: não foi uma característica da Grécia, sim de Roma, foi uma característica da Grécia, sim, não foi de Roma, você não tinha democracia em Roma, portanto, na questão 22, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão. Os gregos proporcionaram um grande legado para o mundo ocidental. Destacam-se. Vamos lá. Alternativa A: o teatro, a filosofia e os ideais de cidadania e a democracia. Todos esses elementos são atrelados ao legado grego? São. Portanto, essa alternativa está correta. Era o teatro, a filosofia, as ideias de cidadania e a democracia. Vamos ler as demais alternativas para eliminá-las. O teatro, sim, o cristianismo, uma concepção pessimista diante da vida e um ideal voltado para o belo. O cristianismo surge 2000 anos depois, certo? Ou melhor dizendo, o cristianismo surge depois do apogeu da civilização grega. O cristianismo não é um legado dos gregos. Os gregos eram politeístas. O cristianismo é uma religião monoteísta que vem do judaísmo, portanto não é um legado grego. Essa alternativa está incorreta. A arquitetura, a literatura e suas ideias de república e o Senado. Na arquitetura sim, na literatura não, e nas ideias de república e sobre o Senado, isso daí é um legado romano, certo? República é um legado muito mais atrelado. A Grécia também, você tem a República de Platão, mas quando você fala em república, você se remete muito mais à República Romana do que propriamente à República Grega. Essa é uma discussão complexa, não vou fazer aqui porque requer até mais conhecimento do que eu tenho e mais tempo do que nós temos aqui, mas o fato é que essa alternativa ela está incorreta. Senado, República não é um legado grego. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: o direito, a religião e os conceitos de ética e moral. De certa forma, os conceitos de ética e moral sim, mas a religião não e o direito não. A religião nossa é uma herança do Império Romano, certo? O Império Romano que se converte ao cristianismo ali por volta do século IV depois de Cristo. Essa também é uma outra discussão. A alternativa aí vai dizer o seguinte: a filosofia e a literatura, além de uma concepção fatalista da existência, fato que implicou sem dúvida a origem do pensamento mítico medieval, também não tem nada a ver. O pensamento mítico medieval tem outra origem histórica, portanto, na questão 23, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 24 agora. A questão 24 vai trazer esse enunciado. Na Grécia Antiga, o período helenístico acha-se vinculado. O período helenístico, que é um dos últimos períodos da Grécia Antiga, não tem conversa. Ele está atrelado às conquistas de Alexandre Magno, certo? Que é o período final ali da Grécia Antiga, ou seja, o período ali de declínio da Grécia como potência, como dominante. Ela está sendo dominada pelos macedônios de Alexandre Magno, certo? Portanto, a alternativa A, que vai dizer o auge de Atenas observado na época de Péricles, também não é, esse é o período clássico. As conquistas de Alexandre Magno, correto. O período arcaico não é, a época dos legisladores atenienses também não é, a hegemonia ateniense observada após as guerras médicas também não é, isso aqui também é o período clássico. Portanto, na questão 24, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 25 agora. A questão 25 vai dizer o seguinte:
O Aedo, ou seja, o poeta-cantor do período arcaico, séculos 8 a 6 a.C., da história da Grécia Antiga, representava a consciência e visão de mundo para os gregos, à semelhança dos repentistas e escritores de literatura de cordel ainda existentes do Nordeste brasileiro. A ponte alternativa que traz dois importantes nomes que correspondem à descrição acima também não tem conversa. Os dois grandes nomes do Aedo, certo, que era do período arcaico, era Homero e Hesíodo, certo? Não era Ulisses e Aquiles, não era Fídias e Praxíteles, não era Platão e Heráclito, não era Heródoto e Tucídides, era Homero e Hesíodo. Portanto, na questão 25, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 26, também conhecida como última questão da nossa série de resolução de questões de hoje. E vai perguntar novamente sobre o helenismo. O helenismo acha-se diretamente ligado, vamos lá, à expansão da cultura grega à época da primeira e segunda diásporas, ocorridas respectivamente nos séculos 12 a 8 a.C., o período helênico não está concatenado aos séculos 12 e 8 a.C., portanto, essa alternativa está incorreta. Vamos à alternativa B, ao período de hegemonia ateniense ocorrido após as guerras médicas, isso daí é o período clássico, está incorreto. As guerras do Peloponeso, quando após sua vitória sobre Atenas, Esparta procurou expandir sua cultura grega nas terras da Ásia Menor, também está incorreto. É o período das conquistas realizadas por Alexandre Magno, como eu acabei de falar, a alternativa D que é a correta e a alternativa E que é a fusão dos elementos das culturas grega e latina após o domínio romano sobre a Grécia, também está equivocado. Portanto, na questão 26, a alternativa correta é a letra D. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.